Olá, bom dia a todas que estão chegando aqui nessa linda manhã de sexta-feira. Bom Aí a dia. nossa maravilhosa Renata Bidoni, minha convidada especial para essa live de hoje. Acho que eu tô com batom no dente, gente, só um pouquinho. Ah, fica à vontade. Então, gente, seguindo a jornada da autoestima e resgate do amor próprio, hoje nós teremos uma live muito especial, né, com a Renata Bidoni. Eu tive o prazer de conhecê-la no curso, né, do método fluxo do Felipe Suri. Ela é uma gaúcha maravilhosa, um ser humano assim iluminado. E na aula que ela ministrou no curso, eu me apaixonei, sabe? E eu a convidei e ela topou estar aqui conosco nessa manhã, dando continuidade à jornada da autoestima e resgate do amor próprio para mulheres. E seja muito bem-vinda, Renata, e você pode se apresentar, tá? Você Ok, é vamos muito lá então. bem-vinda aqui para a nossa Bahia, para o Brasil e para o mundo. Estado esse que eu amo. Já estive diversas vezes aí. Umas pessoas conhecidas, queridas aqui. Tô vendo o André, tô vendo a Adri também. Adri, eu vou te mandar meu celular lá naquele direct que nós estamos trocando, tá? Bom, gente, olha só. Eu sou a Renata Bidoni, então. A Rô me fez esse convite lindo, estou aqui muito feliz em poder contribuir com vocês dentro dessa jornada linda e incrível de resgate de autoestima. A minha formação é psicologia, eu sou uma mulher de 50 anos, então já trabalho há bastante tempo nessa área. Eu tenho mestrado e doutorado em comunicação social, acabei me dirigindo para a área da comunicação, com toda essa questão, né, da psicologia como pano de fundo. Então, tem algumas formações dessa linha, formação em coaching ontológico, fiz a metodologia de negociação em Harvard, que é baseada em interesses, porque conversa muito com comunicação não violenta, que é um dos principais temas que eu atuo hoje. E tudo isso tem a ver com autoestima, né? Porque a autoestima ela nasce de um diálogo interno, nasce de uma comunicação que nós temos com nós mesmos, nasce de algo que estamos pensando e que estamos dando palco dentro do nosso ser, dentro da nossa cabeça, dentro daquilo que são os nossos pensamentos, da nossa mente. Esses pensamentos vão crescendo. E conforme a gente vai escutando, conforme nós vamos ressignificando, ou seja, contando uma outra história para nós mesmos, a nossa autoestima ela vai receber um impacto, que pode ser um impacto de alavancagem, ou seja, de crescimento, de potência, de aumento, como também pode ser um impacto de diminuição, né? Onde eu vou me sentindo cada vez menor, onde eu vou me sentindo com menos possibilidades de ação, onde eu vou me sentindo menos apreciado. E essa apreciação, ela. Eu já te passo a palavra aí, tá, Rosana? Que eu me pediu para me apresentar e eu já engatei a primeira e já ó, tô indo no tema. Né? Vai, segue o que o coração, né, quer falar. Que Uhum. eu só termino esse raciocínio e aí também daí troco contigo, tá? Que essa questão da apreciação, a autoestima é relacionada ao quanto eu me aprecio, né? O quanto eu gosto de mim mesmo, o quanto eu entendo que eu sou merecedor de boas experiências na vida, o quanto eu me sinto admirador da pessoa que eu sou, das coisas que eu faço, da maneira como eu me comporto. E tem a questão também que é externa, né? O quanto muitas vezes nós esperamos que essa necessidade de autoapreciação seja preenchida a partir do que o outro nos diz, do que o outro faz, do que o outro pensa a nosso respeito. Uhum. Exatamente. É isso que eu venho já trabalhando desde a quarta-feira passada, né, com as mulheres, sobre esse valor que nós nos damos, né? Essa visão. E também a forma como nós nos tratamos, como nós nos valorizamos a ponto de acreditar que merecemos, né, o amor. E esse amor, Renata, que eu
Eu sempre falo, né, com as mulheres, as minhas clientes e alunas, porque hoje eu tenho um trabalho específico com mulheres, mas os homens também são muito bem-vindos, eles sempre estão aqui. É, Sim, me chamou a atenção. vamos crescendo juntos, né, com o masculino, né, nessa harmonia, não é isso? Então, é que nós fomos ensinados desde muito cedo a esperar o amor que vem de fora. E não aprendemos a cuidar desse amor, cultivar esse amor dentro de nós mesmas, né? Uhum. Para que não chegamos ao ponto de mendigar afeto do outro, né? Que é o que acontece, né? Quando eu vejo, quando eu recebo muitas mulheres, elas chegam tão sofridas, né? Tão adoecidas. Por isso, porque elas entendem que precisam buscar esse amor lá fora e não aprenderam ainda a cultivar esse amor dentro dela. Aí eu gostaria que você Falasse um falasse pouco sobre sobre isso, isso. né? Desse viver conscientemente, que é um dos pilares da nossa autoestima. É Uhum. isso, é. Olha, Rosana, essa pergunta, ela dá pelo menos 3 lives de Sim. tão abrangente, tão importante que ela é. Então eu vou, para chegar, né, nessa mulher ou nesse homem que precisa agir de forma mais consciente para que possa sair um pouco desse lugar, dessa história que vem sendo repetida dentro de si desde a infância, provavelmente. Eu me sinto muito convidada a começar a falar de o que a gente faz hoje, ainda, né, a partir de uma cultura milenar na educação dos nossos filhos. Porque nós repetimos os modelos da nossa ancestralidade. Nós repetimos os modelos dos nossos pais, que repetem, por sua vez, o modelo dos seus avós, que repetem nos bisavós. Olha só que bom, Olga, que bom que aí no trabalho tu conseguiu encontrar um tempinho para estar aqui com a gente. Então, Maravilha. olha só, é essa flexibilidade, né, que esse home office nos traz hoje também, e que é mesmo para quem está nas empresas. Então, o que acontece, gente? Eu vou dar um exemplo, tá, do que eu quero dizer para vocês. Nós trabalhamos, nós vivemos a vida toda, né, repetindo uma cultura de milênios, onde nós entendemos que existe um jogo, e isso se trabalha muito em comunicação não violenta, tá? CNV do Marshall Rosenberg, onde nós vivemos um jogo do certo e o errado. E dentro dessa cultura, nós somos educados e acabamos repetindo esse modelo de educação a partir da punição ou da recompensa. Então, o que acontece nesse processo? Se o meu filho faz alguma coisa bem feita, eu digo para ele: olha só que lindo, meu amor, tu conquistou o direito a jogar o videogame hoje à noite. Se o meu filho faz alguma coisa errada, eu digo: olha só, como tu não fez tal coisa, tu não vai poder jogar o videogame hoje à noite. Quando ele tá para decidir se ele vai fazer ou não vai fazer, sei lá, uma tarefa de casa, enfim, alguma coisa, tá? Tomar o banho, jantar, almoçar, e tá naquele processo que eu tô tentando que ele faça alguma coisa, porque eu tô tentando levar todos nós para aquele lugar da nossa infância agora, que é onde toda essa questão de autoestima vai se construindo. Então, o que acontece naquele momento que a minha mãe me mandava, ou que eu peço para o meu filho, mandando, vai tomar banho, e ele está naquela coisa, vou, não vou, nós começamos a tentar impor a nossa necessidade, a nossa vontade, numa relação de poder. Entendendo que eu sou pai e mãe, ele é criança, eu que sei o que é melhor para ele, e sou só eu que sei o que é melhor para ele. E eu começo a criar um espaço onde a criança, não estou dizendo que criança não tem que receber, não, eu não estou dizendo que criança não tem que ter limites. O que eu estou dizendo é como é que eu entendo, na minha perspectiva, que tudo isso começa a se formar. E existem alternativas, que a comunicação não violenta nos dá, que a psicologia positiva nos dá, que a disciplina positiva nos dá, para que a gente, e outras tantas correntes, para que nós possamos criar uma outra forma de lidar com essa criança, que um dia nós fomos e que vive dentro de nós, que é o que chamamos de criança interior, tá? Sim, Que é, eu tô adulto, tô crescendo, mas as feridas que eu carrego são aquelas até os meus 7 anos de idade, outras vão se construindo ao longo da vida, mas que eu tenho uma memória ainda muito infantil sobre como eu lidei com aquilo no passado. Algo muito sim, difícil aconteceu naquele momento, eu gerei um registro emocional, ou seja, aquela emoção foi tão forte que ali eu criei uma certeza que vai me acompanhar o resto da vida. Quando eu faço tal coisa, isso aqui é perigoso. Ou quando eu recebo o elogio de alguém que eu amo, isso significa que eu tenho valor. sim.
Então, imagina como é que isso vai se formando para pessoas que viveram na sua infância, né, e depois ao longo da sua vida adulta, num lugar muito escasso de reconhecimento. Sim. Isso vai criando aquele buraco interno. Né? Será que eu tenho valor? Será que a minha vida vale a pena? Será que eu sou uma pessoa legal? Meu pai e minha mãe não me apreciam? Então, vocês escalonem isso para pessoas, por exemplo, que sofreram abusos, onde os Uhum. seus cuidadores, seja pai, seja vizinho, seja melhor amigo, seja um tio, seja um padrinho, né? Que eram pessoas que eram para cuidar da integridade física daquela criança, Sim. abusaram dessa criança. Estou trazendo alguns exemplos, porque isso acontece em vários cenários da vida da gente. Então, eu começo a crescer com uma falta de apreciação. Ou seja, eu começo a achar que eu não sou uma pessoa do bem, eu começo a achar que eu não sou uma pessoa legal, eu começo a acreditar naquilo que está acontecendo. Oi, Giz, que está acontecendo na minha vida, né? A partir da minha interação com o outro. Porque o outro, ele é um feedback para nós. Nós vamos nos construindo a partir da ação e reação. A nossa interação com o outro, o que que ela provoca, como é que o outro responde. E aí eu vou criando mecanismos ao longo da minha vida e vou criando crenças, que são aquelas Uhum. certezas, né? O jeito de sobreviver é dessa forma. Isso. Comenta alguma coisa aí, Rosana, porque Rosana, se tu quer falar, porque se tu me Sim. deixar, eu sou professora, né? Tu Tá. imagina que às vezes eu dou aula, dava, agora na quarentena tá um pouco diferente. Mas às vezes eu estava dentro de sala de aula num cliente corporativo das 8 às 18 e dava aula numa universidade das 19 às 23. Então, Nossa, é, complementa aqui, né? E porque nós tem coisa mulheres, mais pra... isso, nós mulheres amamos falar, né? Mas eu gosto muito de ouvir vocês, sabe? Que É, bom. então, eu acho que todo mundo aqui gosta e vai aprender a gostar quem está te conhecendo hoje. É uma coisa assim que me fez lembrar também, né, desse modelo de educação na infância, é a punição, né? E é o que eu encontro hoje também na vida adulta das mulheres, é que elas trazem, né, essa ideia de que precisam se punir e se sentem culpadas por algo. Eu falei quando na última live sobre autocompaixão, né, que vem Linda. muito desse modelo de ser punido por não fazer aquilo que os pais, né, impuseram. E aí ele precisa ser punido. Isso afeta muito a autoestima, não é isso? Sim, E aí, demais. não é? E essa questão desse modelo patriarcal, dessa sociedade machista, então, assim, que já transforma as menininhas, né, no modelo de que ela necessita aguardar a chegada desse príncipe encantado, né, que vem salvá-la, né, que vem trazer a felicidade e o amor para ela. E que ela precisa ser validada, né? Ela precisa atender aos desejos do outro, né? Aos padrões que são impostos aqui na sociedade, né? E a mulher acaba se cobrando muito de que ela tem que atender a esses padrões. E muitas vezes acaba se punindo, né? Uhum. Muita coisa, meu Deus. Deixa eu ver para onde é que eu vou. Coisa mais linda quando a gente tem um tema tão rico, né? E uma facilitadora numa live que faz provocações assim tão pertinentes. Quero dar um oi aqui primeiro para a Maristela, querida, né? Que me acompanha direto, a Júlia, tá? Pri, a Dani, enfim, vamos lá. E se eu não falei alguém aqui, gente, é porque eu preciso agora entregar mais coisas, tá? Isso, eu também dou Então, boas-vindas para né, o público aqui, né, as pessoas que eu conheço estão aqui, né, hoje logo cedo, que elas estão acostumadas com as minhas lives à noite, mas elas sim. vieram mais cedinho hoje. Muito obrigada por isso, tá? Obrigada, gente, por terem mudado a rotina de vocês. É que a noite para mim é a mais complexa. Eu tenho feito algumas aulas à noite, ou dando aula ou recebendo, porque eu estou sempre estudando. Oi, Bianca. Então, todo esse processo que vai acontecendo na nossa infância. Quando a gente começa a viver conscientemente, o tema de hoje, né? Quando nós Aham. começamos a ter mais consciência, ou seja, nós recebemos mais informações e nós começamos a compreender essa dinâmica. Existe uma emoção muito forte em determinado momento na minha vida, na minha infância. E aí, sei lá, eu lembro de alguém que me contou, eu não vou saber dizer quem contou, mas eu assisti uma palestra, tá? E algum palestrante trouxe esse exemplo. E eu gosto sempre de dizer, né, que quando o exemplo não vem de mim.
de que estava tratando com uma cliente essa questão toda de crenças, ou seja, pensamentos que ela carregava para a vida inteira, que se tornavam certezas e que acabavam sendo parâmetros sobre vou agir assim ou vou agir assado. Acredito nisso, acredito naquilo. E ela tinha criado uma crença de falta de apreciação, né? De que ela não era amada, de que ela não era querida. Um belo dia ela tinha feito um desenho para a mãe. Gente, quem é pai e mãe sabe que todo desenho do filho é importante. Mas a gente também sabe que a gente não pode guardar todos os desenhos, desde o nascimento do nosso filho até a vida adulta. Então, o que que acontece? A gente olha o desenho, a gente troca com a criança, ai que lindo, que maravilhoso. A gente às vezes deixa uns dias pendurado na geladeira. Depois a gente faz uma seleção daqueles que nós vamos guardar como lembrança de cada fase. Caso contrário, nós teremos que ter uma casa só para armazenagem de brinquedos e lembranças da infância. Uma flor que ele te traz, né? Uma pedrinha que ele acha, uma conchinha na beira da praia. Que aqui em casa eu tenho trabalhado muito a consciência da conchinha, dá para a mãe guarda no coração. Vamos fazer uma foto, vamos fazer um registro. A gente tem um momento de pausa, de plenitude para olhar para aquilo e deixar no lugar onde ele pertence, né? Mas que a gente possa levar no coração. Então eu tenho trabalhado muito, eu tenho um filho de 9 anos, né? Essa questão de a flor, meu amor, oferece a flor para a mãe. Né? Se tu tá caminhando com o pai e o celular, fotografa e manda para mim. A flor virtual, para mim, tem o mesmo significado do que tu tirar e trazer. Né? Mas isso é um valor meu, não quer dizer que todo mundo precisa concordar com isso. Mas o que eu tô querendo dizer com esse exemplo é que nessa situação, o que que aconteceu? Essa mãe olhou o desenho, achou lindo, maravilhoso, e descartou, botou fora. E essa filha que estava trabalhando as crenças limitantes de falta de amor próprio, de falta de apreciação, falta de autoestima, encontrou no lixo. Foi colocar alguma outra coisa no lixo e viu o desenho. E aí ela começou a construir uma crença de que nada que ela fazia era suficiente, nada que ela fazia estava bem feito o suficiente, que ela não era amada, que o que ela fazia não tinha valor. Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma situação que pode gerar um registro emocional e uma crença. Eu olho aquilo, nossa, fiz com tanto amor, minha mãe disse que gostou, não posso confiar. Ela disse que amou, mas ela botou fora, ela mentiu para mim. Então, tudo que ela diz pra mim, que ela me ama, que eu sou maravilhosa, nada daquilo mais tem valor. E aquela crença acontece na infância, mas o que eu quero dizer pra vocês que estão aqui com a gente agora, porque vocês escolheram estar com a gente agora. Tantas outras coisas estão disputando na agenda de vocês. E vocês escolheram esse momento aqui. Vocês estão buscando agir de forma mais consciente. Quando eu tenho essa informação e eu conheço esse ciclo, esse sentimento gerou uma dor tão forte que ele construiu um pensamento. Esse pensamento está dentro da minha cabeça, ele vai gerar uma nova emoção na minha vida agora. E essa emoção vai me levar a um comportamento que, se eu não tiver consciência desse ciclo, vai ser instintivo, imediato, automático. Onde eu estou vivendo ainda a vida como se eu tivesse aqueles 4, 5 ou 6 anos de idade, levando todas as regras do que é certo e errado, do que devo ou não devo fazer, do que vai trazer felicidade ou sofrimento, a partir de uma situação isolada na minha infância que quando eu não consigo acessar para ressignificar e olhar com o meu olhar de adulto e entender só um pouquinho, aquilo foi um momento, deixa eu vir agora para o lugar de adulto, será que eu conseguiria guardar todos os desenhos do meu filho? Claro que não é tão simples assim, é todo um processo de ressignificação, né? Onde muitas vezes essa cena desvaloriza todo um conjunto de coisas. Quando eu tenho mais consciência de que eu quero agir com mais consciência na minha vida e que eu preciso mudar os meus pensamentos para mudar as minhas emoções, para mudar o meu comportamento, para mudar o meu resultado, eu vou tratar isso. E eu vou curar. Tu falasse uma coisa tão maravilhosa, Rosana, que a tua live da semana passada foi sobre autocompaixão, ou sobre autocompaixão, né? Isso, exatamente. Quando eu tenho essa consciência, eu vou caminhar, eu vou começar a caminhar pelo perdão. O perdão do meu pai e da minha mãe, o perdão do meu avô e da minha avó, da minha professora, do meu tio, do meu síndico, né? Que um dia brigou comigo porque eu apertei o elevador, né? Para ficar brincando quando eu era criança. E aí ele foi lá e me xingou. E aí eu achei que eu era uma criança do mal. Quando eu começo a trabalhar essas coisas na minha vida adulta, eu tenho uma possibilidade enorme de curar essas feridas de autoestima. Não é fácil, gente. Eu não estou dizendo que é simples, que é mágico. Exige uma dedicação, exige tomada de consciência, exige curiosidade, repensar as certezas que eu tenho. Aquilo que eu acredito hoje ainda faz sentido para mim. Isso que eu acredito, né, é uma herança de pai, mãe, de vô, de vó, de professora, da babá. Porque o que que acontece? Essas pessoas são formadoras de... Elas têm um papel de autoridade na vida da gente. E elas vão criando, né? Vão nos criando, tentando nos mostrar o caminho do que foi melhor para elas. O caminho daquilo que elas acreditaram, que contribuíram para elas chegarem até ali.
Então, todo esse processo, mesmo que a minha mãe tenha posto fora, né? Ou a mãe, não foi a minha, né? Mas foi a mãe desse exemplo, desse palestrante. Poderia ter sido, não tem problema algum, mas não é o caso que aconteceu comigo. Tenha colocado aquilo fora, aquele desenho que eu fiz com tanto amor. Mesmo que isso tenha acontecido, em algum momento, essa mãe e esse pai também tinham necessidades. E talvez uma delas era de espaço para te poder correr, que tu tivesse um quarto mais organizado, que vocês tivessem uma casa, né, mais agradável, mais aconchegante. E não ter lugar para guardar aquele desenho também era uma forma de cuidar de ti e te amar. E aí, muitas vezes, se a gente não vai para esse lugar de compaixão pelo outro e por nós mesmos, nós cada vez nos sentimos pior, a nossa autoestima vai diminuindo cada vez mais, porque eu tô com raiva do pai e da mãe, tô com raiva do professor, tô com raiva da babá, tô com raiva da avó. Então, se todas essas pessoas foram mal comigo, isso só reforça o ciclo de que eu não sou boa o suficiente. Quando eu Sim, começo a me conectar com o coração pela compaixão, entendendo que aquela pessoa, né, tomou aquela atitude não para necessariamente me ferir, mas porque para ela também alguma coisa naquele momento era importante e que talvez fosse inclusive cuidar de oferecer uma vida melhor para mim, eu sim. consigo começar a caminhar por esse caminho da ressignificação. Faz sentido para ti, Rosana? Faz sentido para Muito. vocês que estão com a gente? Oi, Rosângela. Camila, que honra te ter aqui. Claudinha. Faz total sentido, né? Bem conectado com tudo que nós estamos trabalhando, né, nessa semana da autoestima. É uma jornada do resgate desse amor próprio, né? E nessa caminhada de autoconhecimento, a gente descobre o quê? A importância do perdão, né? E do auto perdão. Fazer as pazes, né, com alguém lá atrás. E esse alguém pode ser eu mesma, né? Uhum. Sim. Bom, eu Sim. quero depois, em algum momento, Rosana, o André fez aqui uma provocação que eu achei Sim. sensacional, André. Obrigada. Percebi. Quem disse que o homem quer ser o príncipe encantado? É muita responsabilidade, gente, ser o príncipe encantado. Aham. Então, primeiro, vamos lá, o perdão. Perdão importantíssimo, auto-perdão importantíssimo. Então, o que que acontece quando a gente acha, né? Nós achamos que fizemos alguma coisa errada. Tanta coisa que eu abri aqui. Quando eu acho que eu fiz alguma coisa errada, e aí quando eu digo eu tô me colocando num lugar genérico, né? Eu, a Rosana, o André, a Marta, a Bianca, que tá aqui, né, querida, a Zilda, enfim, todo mundo, a Janete, quem tá aqui conosco, tá? Acho que fiz alguma coisa errada. Quando nós temos essa percepção, essa informação dentro de nós, provavelmente, tá? Isso nasce de um valor, essa palavra que eu estava procurando. Ou seja, eu acredito, nasce de crenças, pensamentos, valores, uma série de coisas que estão acontecendo tudo aqui, tá? O que eu acredito, aquilo que eu estou pensando sobre o que aconteceu, aquilo que importa, que eu valorizo na minha vida, que é, por exemplo, as minhas necessidades, preciso de integridade, preciso de autonomia, preciso de apreciação, preciso de harmonia, preciso de paz, preciso de colaboração, preciso de consideração, preciso de respeito, confiança, tudo isso que a gente precisa, tá? Sim. Então, quando nós achamos que fizemos alguma coisa errada, uma pista para olhar para dentro, para fazer esse processo de autoconexão, olho para dentro de mim e fico me perguntando: o que será que aconteceu aqui? Descubro o que aconteceu. Falei num tom mais alto com alguém, perdi a paciência, alguém me pediu ajuda, eu disse que eu não podia, e na verdade eu não estava afim, porque eu estava mais afim de ver um seriado, eu sei lá, tá? Mas depois, quando tu começa a pensar um pouquinho sobre isso, porque tem uma emoção que vai te mostrando que tem alguma coisa esquisita dentro de ti, tu começa a parar para olhar por que tu tá com esse incômodo. É um dos princípios básicos da comunicação não violenta. Autoconexão. O que que aconteceu que tá me levando a me sentir dessa forma? Por que será que eu tô me sentindo dessa forma? Não, porque para mim colaboração é uma coisa importante, contribuição é uma necessidade de vida importante para mim, que eu preciso atender isso. E aí, na hora que um amigo me pede ajuda, eu digo que eu não posso, porque eu priorizei assistir um seriado, a Uhum. minha necessidade de contribuição está ferida. Eu gostaria de contribuir mais, eu entendo isso como uma coisa importante. Colaboração é importante para mim, cooperação é importante para mim, companheirismo é importante para mim, outros valores que podem estar ali, né? Confiança é importante para mim. E aí, estou me sentindo inquieta. Por quê? Não agir de acordo com aquilo que eu acredito.
Eu acho que contribuição é uma coisa importante, meu amigo me pede ajuda e eu digo que eu não posso. Então, eu estou ferindo um valor meu, alguma coisa que é importante para mim, eu acho que é importante contribuir, naquela hora eu não contribuí. Qual é a emoção provável que eu vou sentir? Culpa. Uhum. Então, a culpa, ela é muito difícil de lidar. E é por isso, né, eu acredito que também tu está me convidando a poder entrar um pouco nesse lugar. Porque a culpa é o lugar onde a nossa autoestima paga um preço gigante. Isso. Então, como é que eu posso, de alguma maneira? Tem várias formas de aumentar a autoestima e as lives da Rosana estão aí para isso. Para que a gente pegue um pilar por cada vez. Hoje a gente está falando sobre viver conscientemente. Viver conscientemente significa o quê? Eu tenho que ter mais clareza, eu tenho que parar para olhar um pouco melhor, eu tenho que pensar um pouco mais, né? Eu tenho que buscar estratégias dentro de mim. Só que a estratégia é como eu vou resolver uma questão. Se eu não conseguir olhar para dentro de mim e ter mais clareza sobre que situação eu tenho que administrar, o que importa para mim, como é que eu curaria aquela dor, se eu não ativar a autorresponsabilidade, que é a clareza de que eu contribuo para o meu resultado, seja ele um resultado bom, ou seja ele um resultado indesejado, a minha autoestima vai pagar o preço sempre. Porque se eu não me autoapreciar, se eu não me reconhecer e entender que tudo que tu conquistou na tua vida hoje, inclusive o que eu conquistei na minha vida, teve a minha colaboração, né? Ou seja, se eu tenho algo bom, eu também tenho mérito nisso. Há algo para eu agradecer, há algo para eu honrar, há algo para eu reconhecer dentro de mim como algo que eu fiz que me levou para esse lugar. Hoje mesmo, né? Se tem alguém aqui conosco desejando aumentar a sua autoestima, quando sair dessa live aqui, mesmo que pense, não gostei, tudo que ela disse para mim pareceu uma viagem muito esquisita, não curti. Em algum momento, aplica o teu auto-reconhecimento. Estou fazendo algo, estou buscando algo para contribuir para ter uma experiência de vida mais maravilhosa. Esse passo é meu. O momento que tu decide, né, estar aqui, neste momento, é o momento para te reconhecer a tua ação em relação a buscar algo que seja mais significativo e que melhore a tua experiência nessa vida. Isso precisa ser reconhecido por ti. O que acontece é que tem uma pesquisa, gente, que saiu no ano de 2018, que comprovou que a cada 10 pensamentos que nós temos, 7,5 são pensamentos negativos. Como é que eles fizeram isso? Uma pesquisa a partir de um aplicativo no celular. De vez em quando vinha uma notificação e os respondentes diziam, né? A pergunta era, o pensamento que você está tendo agora, ele é positivo, negativo ou neutro? 7,5 entre cada 10 pensamentos eram negativos. Se nós não tivermos a consciência de escolher viver conscientemente, nós não temos essa informação e nós não questionamos os nossos pensamentos. Então, deixa eu falar um pouco sobre a culpa, porque surgiram 2 comentários aqui que eu acho que são bem importantes. Essa emoção, ela dá uma cola, assim, né? Porque ela é muito doída. E quando a gente não percebe, né, o que está acontecendo dentro de nós, o que está originando essa culpa, que boa parte das vezes estou agindo de maneira incongruente. O que significa isso? Penso que o correto, já que eu acho importante contribuição, seria ajudar o meu amigo, mas no momento que ele me pediu ajuda, eu digo, agora eu não posso. Porque eu priorizei uma outra necessidade. Uma necessidade, quem sabe, de harmonia, paz e uma vontade de descansar, né? Um desejo, uma necessidade mesmo de descanso. Aquilo naquele momento, para mim, estava gritando mais forte dentro de mim. Na hora que eu descansei, o outro dia eu me acordei, eu já não estou mais com a necessidade de descanso pedindo ajuda dentro de mim. E aí eu começo a repensar a atitude que eu tive na véspera. E aquela atitude me desconforta. Porque eu estou olhando com o olhar do presente, uma decisão que eu tomei em um outro momento da minha vida. Onde aquilo que era importante para mim, naquela hora era outra coisa. Esse é um exercício que é um exercício desafiador de fazer. Porque a nossa tendência é olhar com o nosso olhar do momento presente, decisões que nós tomamos no passado e que naquele momento faziam mais sentido para nós. Por isso essa importância da autoconexão e da autocompaixão. É eu tentar olhar com o olhar que eu tinha na época. Naquele momento, o que eu estava buscando, por exemplo, para os meus filhos, sei lá, 20 anos atrás, quando eu fui uma mãe mais autoritária, eu lido muito com isso, né? Com as mães, no curso do Laços, que eu faço com o Felipe Suri, né? No curso de comunicação não violenta, que começa agora dia 27 de julho, onde vão ser 28 horas de comunicação não violenta, com encontros de prática e encontros de conteúdo, né? Para que a gente possa experimentar uma outra maneira de se comunicar na vida. Eu me deparo muito com esse sofrimento materno também. Não só com a mulher. Por que eu digo materno? Porque 98% das mulheres que se inscrevem
hoje é estatístico nesses cursos, por isso estou tão feliz, né, de ver 2 homens aqui com a gente, 3, acredito, pelo que eu vi, deve ter mais, buscando esse movimento. 98% do meu público hoje é feminino, né? Quando eu não estou falando de liderança nas organizações, quando eu estou falando de autodesenvolvimento e autorrelacionamento. Então, o que que Sim. acontece nesse processo todo, gente? Nós somos, né, incentivados por nós mesmos, sem nos darmos conta, pela falta de consciência, a alimentar essa falta de amor. Porque eu estou olhando hoje decisões que eu tomei há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, talvez eu tenha sido mais disciplinadora, mais autoritária com os meus filhos, porque era o conhecimento que eu tinha na época e o que eu queria era garantir que eles crescessem em segurança. E que eles pudessem ter autonomia para que eles fossem competentes, sei lá o que foi que motivou, né? Para que eles se sustentassem e que eu pudesse ficar tranquila, que eu também cumpri com a minha missão e que eles podiam caminhar com as próprias pernas e por isso eu fui autoritária. Só que hoje eu conheço outros recursos, hoje eu conheço CNV, comunicação não violenta, eu conheço disciplina positiva, eu conheço, sei lá, tantas outras alternativas e aí eu começo a olhar com esse conhecimento que eu tenho aos 60, decisões que eu tomei aos 25. E aí a minha autoestima vai diminuindo, porque eu estou contando uma história para mim que está incompleta e que nunca vai ser completa, mas que está pegando um fragmento muito reduzido, né, de um contexto todo que estava se formando na época que eu tomei determinada decisão. Vou sentir culpa. Rô, fala alguma coisa daí, porque estou monopolizando e a live é compartilhada. Né? Eu sei que tem uma Sim, facilitadora, eu sou tua convidada, mas eu também sei que tem muita coisa para contribuir com quem está aqui com a gente. sim, mas tá ótimo. Você pode seguir aí, sabe? E assim, eu preparei assim, o público para receber toda a sua entrega. Então vamos aproveitar bastante, né? Toma uma Posso aguinha, dá uma engatar, então. descansada aí, que tá muito bom, tá ótimo, né? As, as pessoas estão aqui mandando mensagens, né? Então, assim, eu gostaria, assim, que você também falasse dessa questão aí que o André colocou, né? Essa, que eles Essa não se provocação, sentem né? bem, Quem essa disse que os homens querem provocação, ser? isso, né? Uhum. Não é confortável ser o príncipe encantado também, né? Então, assim, já que Não. nós temos alguns homens aqui, falar um pouquinho também direcionado para eles, né? Uhum. Que eu falo para as mulheres. Sempre indico aquele documentário O Silêncio dos Homens. Você conhece, Renata? Eu não assisti, na verdade. Mais de uma pessoa já me falou sobre ele. Obrigada, Bianca, que bom que você está gostando. É Não, muito bom. não Eu vi. falo assim, ó, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, assim, a gente só vai se amar, né? Só vai resgatar esse amor próprio se a gente se conhecer. Então, assim, é viver conscientemente e fazer esse mergulho dentro da própria história e ressignificar, né? Muitas situações, levar luz naqueles cantinhos escuros, né? Trazer Então, entendimento, né, Rosana? trazer Buscar uma entendimento. compreensão para esse cantinho obscuro. Dar um E, colinho para esse cantinho né? obscuro. E aí eu falo assim, como é assim, eu recebo muita queixa, né, sobre relacionamentos. E aí, assim, como é que você vai amar alguém que você não conhece? Primeiro você tem que se conhecer para se amar, para que você se torne o amor do outro também, né? E Uhum. você também, para você amar o outro, você precisa conhecê-lo. Então, eu sempre indico esse documentário, O Silêncio dos Homens, ele traz uma compreensão, né, do Ah, vou assistir. masculino, né, desse arquétipo do masculino, né? Por que que os homens são assim, né? Então, se você puder também falar um pouquinho Posso. sobre isso. Tem Né? 3 coisas que eu não posso ir embora sem falar, tá? Porque senão Sim. vão ficar uns pontinhos abertos aqui. Então, eu vou Uhum. começar pela essa questão da masculinidade e quero falar também para você sobre o ciclo da culpa e a relação dele com essa questão toda que nós temos de autoestima, né? E Uhum. o terceiro ponto é sobre, assim, como é que a gente pode, de alguma forma, criar um ambiente de encorajamento na nossa infância, né? Dos nossos filhos, na verdade, agora porque a nossa foi, né, gente? Mas Uhum. para os nossos filhos, para que nós possamos, quem sabe, começar a plantar uma sementinha diferente, onde a criança possa aprender a fazer um processo de autorreconhecimento, de autoapreciação mais potente, né? Para que desde cedo ele comece
a se sentir encorajado a reconhecer o seu próprio valor, ao invés de ficar dependendo de elogio de pai, de mãe, de vô, de vó, de prof, de coleguinha, Muito tá? importante. Muito Gente, importante. falei de coleguinha, lembrei de Simone e Simaria. Agora, qualquer pessoa que fala coleguinha ficou nelas, né? Bom, volta. Eu nem sou fã. Não que eu tenha alguma coisa contra. Só tô piorando. Deixa eu ficar quieta e ir pra onde interessa. Bom, a pessoa que Momento com de necessidade de descontração. clareza e de É. apreciação. Tá, vamos lá. Gente, Andréa traz uma coisa incrível aqui. Eu sou muito fã, tá, de um podcast chamado Mamilos, que foi indicado por uma amiga querida, né? Que é a Adri, uma pediatra maravilhosa no Rio de Janeiro, que nós nos conhecemos no Fluxo do Felipe. Olha só. E ali tem vários episódios falando sobre isso. Tem um que é sobre Homem-Pai, que é maravilhoso. Tem a Brené Brown, que tem documentário no Netflix, né? Brené Brown, Brown de marrom. Escreve bem assim, Brené Brown, Brown marrom em inglês, tá? Tem um documentário dela no Netflix, tem um TED, que são aquelas palestras mais curtas no YouTube, tem livros maravilhosos, entre eles A Coragem de Ser Imperfeito. E tem uma passagem no livro A Coragem de Ser Imperfeito que ela traz de alguém que estava na plateia, um homem que estava na plateia assistindo ela falar sobre vulnerabilidade. Porque nós temos um entendimento que ser vulnerável é perigoso. Quando nós colocamos a nossa vulnerabilidade, falamos o que precisamos, falamos o que sentimos, achamos que estamos num lugar... Obrigada, Brude? Não, Brud, esperto. Que bom que tá gostando, feliz. Obrigada. Não, tá falando a Brené Brown, e eu aqui achando que era de mim. Olha só que exibida, né? Mas eu gosto de fazer umas brincadeirinhas assim também pra gente poder relaxar, porque o papo é tão sério, né, gente? Sim. Então, olha só. O que a Brené Brown é algo de fantástico. Aí tem uma passagem no livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que uma pessoa, um homem que estava na plateia, vem conversar com ela. E aí... conta que estava desempregado não sei quantos dias e não tinha compartilhado isso com a esposa ainda. Ai, que bom que também tá achando. Fiquei meio com dorzinha aqui, com vergonhinha, né? Então, olha só, o que acontece dentro desse processo? Ele vai contar para ela que não tinha falado ainda para a esposa que estava desempregada. E aí ela pergunta, mas como assim, né? Eu fiquei curiosa, deixa eu entender o que está acontecendo dentro de ti. E ele estava lidando com essa situação. Se eu me colocar vulnerável para minha esposa e dizer a ela que eu tô desempregado, como vai ser? Como ela vai me olhar? A coragem de ser imperfeito. Como ela vai olhar para mim? Ela vai perder a admiração por mim. Então, todo esse... Oi, Isabel, que honra. Então, todo esse processo... A Naná também tá aqui, que honra a Naná. Todo esse processo, tá? De crença por essa masculinidade tóxica, porque é uma masculinidade tóxica. É achar que esse homem precisa dar conta de tudo, que ele tem que ser o provedor. Isso impede, inclusive, quando a gente tem essa crença, de nós prosperarmos, mulheres, na nossa vida profissional. Porque se eu acho que ele tem que ser o provedor, eu acabo correndo o risco de travar um pouco toda a minha potência, porque eu não posso crescer além desse homem dentro dessa casa. E aí acontece uma situação que ele também acredita, cara, se ela tá indo além de mim, eu tenho que me posicionar aqui, porque eu tenho que bancar, porque senão eu não vou ter o valor suficiente. Então a gente tem muita coisa para trabalharmos nessa cultura. E para trabalhar essa cultura, né, de que eu tenho que ser... Imagina o peso de tu achar que tu é o homem, a pessoa, né? Porque as mulheres que se relacionam com mulheres, né, talvez tenham uma expectativa que a outra mulher também tenha esse papel de se eu tenho uma polaridade mais feminina nessa relação, de que a outra tenha esse papel masculino, de que vai lá, vem no cavalo branco e nós saímos romanticamente. E no momento aquele que eu estiver cansada e desmaiada, ele me dá um beijo, e meus lábios se colorem com batom novamente, eu me torno aquela mulher linda, maravilhosa, né? E aí, nesse processo, a gente vai criando uma expectativa que está toda externa. E aí, toda a minha expectativa, tudo aquilo que tem a ver com o que eu entendo que vai ser bom na minha vida, precisa ser atendido pelo outro. Só que o outro não vai conseguir jamais ter toda essas ferramentas completas para poder ser o salvador da minha vida. Então, tudo vai começar dentro da gente. Tudo vai começar dentro do autoconhecimento. Eu entender como eu me sinto diante das coisas. Quando eu me frustro, o que essa emoção quer me mostrar? Porque qual era a expectativa que eu tinha formado? Vem dessa autorresponsabilidade de entender que entender no coração, não é só aqui, né? É começar a praticar um outro olhar para a vida e começar a praticar outro tipo de atitude, onde eu vou começar a acionar mais responsabilidade pela minha necessidade. Se eu preciso de autonomia, o que eu venho fazendo hoje? Né? Que ações eu tenho adotado na minha vida que estão contribuindo para conquistar esse lugar de autonomia, essa necessidade, preencher essa necessidade de autonomia. O que eu tenho feito hoje que está me distanciando
de conquistar isso para mim? Eu trabalho isso muito aqui nós trabalhamos, né, com o nosso filho aqui em casa. Também essa percepção, né, de mãe, me dá um copo d'água. A distância para pegar o copo d'água é minha, entre eu e ele é a mesma, né? Então, assim, quantas vezes a gente vai nesse piloto automático de ir lá entrega, né? E aí, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. E nós temos uma outra opção, que é começar a mostrar, né, para os nossos filhos o quanto é importante que ele aprenda a fazer as coisas pelas próprias mãos, para que ele comece também a experimentar essa sensação maravilhosa de cumprir com o desafio, né, de repente estar um pouquinho mais alto do que ele quer, mas se ele ficar na pontinha do pé, ele consegue. Ele experimentar essa sensação de, ai, que delícia, foi possível fazer isso sim. E aí eu quero fazer essa ponte dessa consciência de que nós precisamos conhecer mais as nossas necessidades para que nós possamos encontrar caminhos de como atendê-las, independente do outro, da atitude do outro. O que não significa que eu não possa ter uma relação de companheirismo, de conexão, de contribuição entre eu e o outro. Que é poder aprender a fazer solicitações, dizendo para o outro o quanto aquilo pode ser importante para mim, o quanto quando ele me ajuda e quanto eu sinto que eu posso colocar minha vulnerabilidade ali, sem ser catalogada, rotulada como alguém que é incapaz, porque é por isso que a gente não coloca a vulnerabilidade, porque a gente acha que isso é submissão, a gente acha que isso é um lugar perigoso, porque me coloca no lugar de ser menos, do outro ser mais poderoso e mais potente do que eu, e eu aquela pessoa, coitada, né? Então, às vezes, a gente fica preso nessa solidão, e os homens ficam muito nesse lugar, e nessa situação de competição, para poder bancar aquilo que é esperado, pela cultura de que eles têm que ser o provedor, que é um lugar que já não cabe mais para muitos deles, porque eles estão ampliando a consciência deles também. Tá aqui o André nos presenteando com isso. Cara, eu não sei se eu quero ser esse príncipe encantado aí na tua vida, não. Eu quero ser um cara que se tu monte no teu cavalo e a gente possa passear juntos, num passeio lindo, fazendo uma trilha pelo mato e fazer amor no meio do campo de flores. É isso que eu quero. Eu não quero repetir uma relação de pai e de mãe. Mas isso não cabe só para o homem. A gente também precisa começar a perceber, né? E aí é um caminho, gente, às vezes de muito desencontro, de muito desafio, porque é muito forte essa cultura. Então, é claro que às vezes para dar o match, né? Para a gente poder encontrar aquela pessoa que também está nessa busca, nesse caminho, nessa vibe, né? É um processo mais complexo, mas quando a gente aprende a conversar mais sobre isso, e essas conversas são aqui dentro de mim primeiro. O que eu quero? O que é importante para mim? Será que essa crença é minha? Eu estou repetindo um padrão, esse padrão serve? Qual é a dedicação que eu estou disposto a colocar para poder me conhecer melhor, para poder encontrar outras ferramentas? Porque quando a gente começa a entender o que a gente precisa, e nós começamos a entender que o outro também precisa das suas coisas, e que estamos todos aqui nos movimentando, tentando encontrar estratégias, ou seja, caminhos, formas de agir para poder atender às nossas necessidades. E que quando o outro não me entrega aquilo que eu tenho de expectativa dele, isso não significa que ele não me ame, mas significa que ele também está tentando ser feliz. E aí, quando a gente pede alguma coisa, talvez ele tenha uma percepção que aquilo o impede de poder ter aquilo que ele precisa naquele momento. E que isso nem sempre é pessoal, né? Isso se trata de pessoas tentando ter a melhor experiência de vida possível, todos com os seus dilemas, todos com as suas crenças, todos com as suas experiências de vida, todos com os seus registros emocionais. Então, um ponto de encontro é conversar sobre isso. É poder dizer como eu me sinto, né, quando tal coisa acontece. É poder perceber, eu estou me sentindo dessa forma porque tal coisa era importante para mim. Então, eu consigo perceber o que eu tenho que pedir. E esse pedido não é só para fora. Esse pedido, às vezes, é para mim. Esse pedido, às vezes, é eu pensar, calma, respira, não responde agora. E te conectar, né? Essa emoção da culpa, por exemplo, que agora quero fazer a ponte para a culpa, né? E também depois para a questão do encorajamento, são dois. E nós temos aqui a Isabel Brito, maravilhosa, que trabalha muito, ela está com um curso incrível, gente, né? Sobre essa questão também de autoestima materna. Ela é uma pediatra que trabalha lindamente com isso, doutora Isabel Brito, né? Se vocês quiserem acompanhar, recomendo aqui, porque conheço o trabalho dela. E ela trabalha muito nessa linha, muitas coisas que a gente está conversando aqui, que a Rosana está provocando que a gente converse, que ela vem trabalhando nessas semanas lindas de lives, com todos esses pilares de autoestima. Lá na Isabel, tu vai encontrar recursos para poder lidar com essa questão da infância, tá? Assim também como a Vida e Afeto, que é uma outra pessoa que eu sigo, que é a Kelly, que trabalha em comunicação não violenta e disciplina positiva também. Bom, mas enfim,
pausa aqui, né? Porque eu gosto muito de contribuir e eu também gosto muito de trazer, né, recursos a partir de outras pessoas, porque eu e a Rosana temos algo a oferecer para vocês, mas tem muita gente fazendo trabalhos incríveis aqui. Então, olha só, gente. Culpa, tá? Primeiro, eu quero te levar para uma ressignificação aqui. Tem 13 minutos, socorro. Toda emoção que nós sentimos, inclusive uma emoção de alegria, se tu quiser aumentar a tua autoestima, para olhar, fica curiosa contigo mesmo. O que te faz feliz? Em que momento que... Agora, durante essa semana, depois que tu desligar, sair dessa live aqui, tá? E acontecer alguma coisa no teu dia que te dá uma energia boa, de entusiasmo, de alegria. Fica curioso. O que está acontecendo naquele momento que está te levando para esse lugar de emoção tão gostosa? Porque ali também tem uma chave de portal escondidinha, onde tu vai ter uma resposta, onde tu vai poder acionar mais autorresponsabilidade para te viver de forma mais consciente e buscar na tua vida colocar momentos similares que atendam essa necessidade dentro do teu dia. Sem esperar que alguém chegue na tua casa te convidando, monta no meu cavalo e vamos sair passeando por aí, né? É Eu vou dar ótimo. Vou dar um exemplo aqui. Toda vez que termino uma live, eu fico pensando, meu Deus, falei demais. Bom, mas vamos lá. Dei um exemplo, vou dar um exemplo. Meu filho. Busquei ele na escola. Esse exemplo algumas pessoas talvez eu tenha escutado. E ele entra no carro e me diz, ai mãe, hoje meu dia foi tão legal, tô tão feliz. Vou juntar agora, tá? Vou pegar toda essa coisa, culpa, com apreciação, encorajamento, autorresponsabilidade. Mãe, tô tão feliz hoje. Eu digo, me conta. Como é que foi teu dia? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô querendo ver se eu contribuo para que ele perceba o momento de felicidade que ele experimentou, o que estava acontecendo naquela hora, para que ele perceba que quando essas coisas acontecem, eu me sinto bem. E o que eu posso fazer ao longo da minha vida para me colocar em situações similares a essa, para que eu tenha, com a minha autorresponsabilidade, eu consiga experimentar resultados diferentes. E aí ele me diz, eu fiz um gol. E o meu filho sempre não. Na maioria das vezes ele joga como goleiro ou meio de campo. Dificilmente ele está na posição de estar mais favorável a fazer um gol. Naquele dia, sei lá o que aconteceu, que ele estava jogando e fez um gol, tá? E aí não é um lugar que ele experimenta com frequência. Então ele estava muito feliz que ele tinha feito um gol. E eu digo, meu Deus, que legal. E como é que tu tá te sentindo? Ai, eu tô me sentindo tão feliz. E eu disse, tá, mas e o que mais? Ai, mãe, foi tão legal fazer esse gol, porque eu nunca faço gol, então eu me dei conta que eu posso fazer gol se eu começar a jogar mais essa posição. Eu disse sim. Então, olha só, ele está começando a encontrar uma chave. Se eu quiser Uhum. experimentar mais a sensação de fazer gol e da vitória, eu posso me colocar na posição de atacante, não só na posição de goleiro. Começa a criar uma autorresponsabilidade. Uma outra situação que ele se dá conta, e o que mais? Né? Porque eu vou estimulando, vou conversando. E ele, o que mais? Ah, olha só o que mais que aconteceu. Meus amigos vieram todos me dar parabéns, todo mundo pulou em cima de mim, foi tão legal. Bom, então olha só, quando os teus amigos comemoram contigo, né? E tu te sente amado por eles, né? Porque tem isso, a gente também precisa da apreciação do outro. Tu percebe Sim. como isso é gostoso quando a gente sente que as pessoas nos admiram, né? Então, a gente começa a criar uma compreensão a partir do estímulo para pensar, refletir sobre isso, conectado com essas emoções, onde a criança e nós adultos, porque isso a gente pode usar na vida adulta, começamos a perceber o que está acontecendo naquele momento. E a culpa, que é o que eu preciso fechar, de qualquer maneira, gente, é o seguinte: é uma emoção difícil, é uma emoção doída, é uma emoção sofrida, ela gera ressentimento, eu fico ressentido comigo, eu fico ressentido com o outro, porque eu posso estar culpando a mim, ou eu posso estar culpando ao outro. O que a comunicação não violenta nos entrega? Um outro olhar, que não tem a ver com quem está certo e quem está errado, tem a ver com o que eu estou sentindo e o que eu preciso naquele momento. O que eu estava sentindo e o que precisava naquele momento que me levou de determinada forma. O que será que o outro estava sentindo ou precisando naquele momento que o levou a agir daquela forma? Então a gente sai do lugar do certo e errado que vai me convidar a recompensa ou punição e vou para um lugar que é compreensão, autoconexão, perdão, que vai contribuir para a nossa aproximação, para a nossa conexão, para a nossa experiência de vida mais maravilhosa. Então, olha só. Se a gente está falando sobre tudo isso, eu preciso entender que culpa está a meu favor também. Porque a culpa está me mostrando que eu acho que eu penso que fiz algo que não era uma coisa legal.
Ou penso que o outro está fazendo alguma coisa que não atendeu a minha expectativa e que fere os meus valores e meus sentimentos. Se eu tenho essa compreensão de que, vamos pensar para o meu lado, fiz alguma coisa que eu não admiro. Se eu tenho essa compreensão, né, de que eu estou olhando hoje com um olhar diferente, porque aquela necessidade que eu tinha quando me levou a agir daquela forma, de alguma maneira estava ferida, ou quem sabe foi atendida. Oi, Dani, que bom te ter aqui. Ou de alguma maneira foi atendida. Eu hoje, que a minha cabeça esfriou, a gente usa essa analogia, eu estou bem, estou equilibrada comigo mesma. Então, o que acontece? Estou enxergando com uma lente diferente. Percebo, né, que estou me sentindo mal com aquilo, me sinto culpado. Por quê? Fiz algo que não está congruente, minha necessidade de congruente está afetada, de congruência está afetada. Não combina com o jeito que eu acho que eu quero ser, com a minha melhor versão, com a forma como eu quero, que eu estou perseguindo ser a minha vida, com aquilo que eu intuo, que eu percebo que vai me fazer me sentir mais feliz, ter mais amor próprio, mais autoestima por mim mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho dois caminhos, pelo menos. Um deles ficar no lugar da vitimização. Eu não Sim. merecia, olha só como eu sou mal, como eu não sou uma pessoa do bem, eu não consigo mudar, eu tô sempre repetindo esse comportamento, é por isso que as pessoas não me convidam para as festas, é por isso que todo mundo faz canto lá agora no Instagram, todo mundo cantando a sua casa, eu não participei de nenhum modelo cuculã ainda, né? As pessoas não me convidam porque eu sou essa pessoa do mal. Tô no lugar da vitimização. Aqui eu quero te dizer o seguinte, o lugar da vitimização é um lugar de estagnação. É um lugar em que tu acha que o teu príncipe tem que te salvar no cavalo branco, aquele que o André nos falou há pouco tempo. Então a minha vida fica parada, esperando que alguém resolva o meu problema. Se tu quer um resultado diferente na tua vida, que é uma experiência de vida diferente, que tu quer aumentar a tua autoestima, que é disso que a gente está falando agora, tu precisa fazer uma ação. Então, olha o que eu vou te dizer aqui. Toda emoção que tu sente, toda emoção, seja ela fácil, gostosa, prazerosa ou difícil e desafiadora para ti, ela quer te mobilizar para uma ação. Emoção é isso, mobilização para ação. Se eu fico travada na minha culpa, porque eu não faço nada a respeito dela, esperando que alguém faça por mim, eu estou pagando aluguel para a culpa. Eu vou ficar ali muito mais tempo. E a culpa tem que ser um lugar de visita. Passo por ela como um sinal amarelo. Renata, olha só, tu não está agindo de acordo com todo o teu potencial de vida mais maravilhosa, todo o teu potencial de melhor versão. Dentro de ti tem um lugar que sabe, que tem um jeito diferente de resolver isso. E aí a pergunta é, Renata, minha querida, o que farás de diferente para te aproximar do resultado que tu quer na tua vida? Porque esta forma de agir está te distanciando de viver o teu propósito, a tua missão e ter a tua melhor experiência. Quando eu tenho essa percepção, eu me dou conta que quando eu me sinto culpada, o caminho é perdão. Culpa. Solução de culpa é desculpa. Eu preciso desculpar a mim a partir da autoconexão ou desculpar o outro. E aí a Uhum. CNV, que é o que eu trabalho e acredito demais, pode fazer uma contribuição incrível, porque se eu não me desculpo, o preço que eu vou pagar, gente, é a minha autoestima, que é a base de toda essa conversa de hoje. Vou perder amor próprio, porque em algum momento eu começo a acreditar que eu não mereço uma vida boa se eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa legal. E aí tudo vai criar um processo de gatilhos de sabotadores, um gatilho de falta de merecimento, um gatilho de não me permitir ter uma vida mais maravilhosa. E aí quero convidar vocês, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Semana que vem, de segunda a quinta-feira, vou fazer lives sobre como a gente pode tornar a nossa vida mais maravilhosa a partir da CNV. O nome dessa semana vai ser A Travessia, que é fazer a travessia desse processo do jogo do certo e errado para como tornar a vida mais maravilhosa. Todas as noites, tá? Depois eu vou colocar o link lá na bio para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp e ter mais informações. Ok? Ok. Dias, minha querida Rosana, podia ficar contigo o dia. Rei, o tempo passou assim rapidinho, né? Ai, que coisa gostosa, que bate-papo delicioso, né? E aprove aí a quantidade de pessoas aí elogiando, agradecendo por esse momento assim enriquecedor, né? E eu fiz questão de convidá-la, né? Como eu falei no início, e algumas pessoas não estavam, eu conheci Oi, a voltei, desculpa, acho que deu uma Renata, travadinha aqui, né? né? Isso, eu conheci a Renata no curso Fluxo do Felipe Suri e eu me apaixonei, assim, né? Ela ministrou uma aula e ela é encantadora, né? Então, ela nos deu essa possibilidade de fazer lives com as alunas, né? E eu agarrei essa oportunidade porque é um presente muito grande para mim, para as minhas seguidoras, né? E para o seu público que já te conhece e hoje muita gente começa a te conhecer,
né? É um presente que você nos dá muito grande, né? Eu agradeço assim de coração e as suas palavras assim entram assim no nosso coração. Estou falando em nome de todos aqui que estão assistindo, estão participando. E alguém perguntou se a live vai ficar salva, vai sim, tá? Eu vou salvar aqui no feed e vocês podem assim é, indicar para outras pessoas que vocês acham que é, essa aula aqui ao vivo vai estar ajudando essas pessoas também, né? Então, quanto mais conhecimento para nós, mais enriquecedora fica a nossa vida, né, Renata? Sim, sim, sim. Eu quero aproveitar, eu quero só te agradecer, porque se cair a live, os agradecimentos estão feitos, agradecer quem está aqui conosco. Estou muito feliz com os comentários de vocês, me colocar à disposição. Vocês podem se comunicar comigo pelo direct, @Renata Bidoni, né? Então, ali, se for alguma dúvida, alguma questão que vocês querem trocar, fiquem à vontade para me procurar lá, vou ter o maior prazer. Quero convidar vocês a ficarem atentos ao meu perfil entre hoje e amanhã. Eu vou colocar um vídeo tratando uma situação aqui dentro de casa que aconteceu com o meu filho, onde eu perdi as estribeiras e como a partir da CNV eu consegui resgatar e a gente teve uma noite linda depois. E quero trazer uma outra questão que tinha ficado aqui. Como é que a gente pode trabalhar uma simples estratégia que não vai fazer uma transformação, que é uma série de ações que a gente tem que fazer, mas que contribui demais para uma experiência, né, de vida que começa a frutificar desde pequenininho diferente. Teu filho chega para ti com um desenho, esperando o teu elogio. Antes de tu dizer, ai, que lindo, meu filho, que maravilhoso, pergunta para ele, meu amor, a mãe quer te agradecer esse desenho, esse presente que tu tá me dando. Conta pra mãe, né? Como é que tu tá te sentindo? Conta pra mãe o que tu achou. Antes de tu dar já aquele banho de tá lindo, tá maravilhoso, procura estar atento para contribuir para que essa criança forme essa percepção, para que ela primeiro tenha esse momento de apreciação. Ela diga, acho que ficou legal, mãe. Olha só que eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Olha só, mãe, ficou bom, mas eu acho que não tá tão legal. Eu queria fazer melhor. O que tu acha que tu poderia fazer de diferente? Como é que tu poderia melhorar isso aqui, meu amor? A gente começa a criar um espaço da criança, primeiro criar essa experiência de ter mais autoconsciência, de mais percepção, de escutar como ela se sente a partir das coisas, dela mesma começar a atribuir, né, essa percepção de que ela está caminhando, que ela possa olhar o que ela era antes em relação às conquistas que ela tem agora, porque a gente cresce numa coisa muito violenta, que é a comparação com o outro e não com a nossa trajetória, tudo que nós já caminhamos para chegar até aqui. E aí eu termino então com Tony Garrido, né? Que é a música da estrada, aquela que eu adoro. Que é isso aí, a gente olhar para nós mesmos e para o outro, valorizando a estrada que nós percorremos, o caminho que nós construímos, né? Porque todos nós caminhamos para chegar aqui onde estamos hoje. E, gente, a caminhada está à disposição para ser transformada a qualquer momento, tá? Um beijo enorme para todos, espero encontrar com alguns de vocês na segunda-feira às 20 horas. Obrigada Tá pelo ótimo, espaço aqui, Renata. Rosana. Parabéns Ô, pelo teu Renata, trabalho incrível. não, eu assim vou fechando a live aqui com muita gratidão mesmo por esse Também. momento, né? Lindo. Viu? Muito obrigada. Gratidão a todas que estão A aqui, todos. a todos, né? Mulheres e homens. Gratidão pelo carinho, por vocês terem reservado, né, um tempo para estar aqui conosco, tá? É um grande presente e eu fiz questão de que você soltasse a sua voz aqui, né? Como eu aprendi no fluxo, solte a sua voz e a sua mensagem, com certeza, né? Já entra como sementinhas assim nos corações, né? Já tem mulheres aqui falando, né? Teve um comentário de uma mulher que falou que hoje já vai olhar para o marido Diferente de do uma maneira marido. diferente, entendeu? Coisa boa. Então, né, eu agradeço muito por vocês, né, se colocar disponível e Prazer é meu. assim, um beijo grande no Beijo seu para vocês coração. todos, gente. Para ti também, Rô. Obrigada, viu? Um ótimo final de semana, gente. E a gente se vê por aí, tá? Beijão. Obrigada. Um Obrigada por beijo. estarem aqui conosco. Tchau, Dani, gente. Ali, tá? Beijão, muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.